Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando. Eu achei um termo interessante na internet, através de uma reportagem, e resolvi fazer uma pesquisa sobre esse termo. E a pesquisa mais completa, embora bastante resumida, o que é razoável para nós, foi a do chatbot DeepSeek. Fiz em outros chatbots também, não gostei vamos dizer assim, não do teor do texto em si, mas assim, da forma resumida, e porque a minha pergunta é o seguinte: eu quero saber o que é o Betterment Burnout. Betterment Burnout, tá? E eu pedi uma análise na área da psicologia, mas também na área da sociologia. Em função de um texto que eu havia achado de um neurologista, explicando sobre a questão da exaustão de tentar ser sempre a sua melhor versão. E como ele citou o Betterment Burnout, eu pesquisei o termo em si, que em português funciona como, mal traduzindo, né, seria assim, aquele esgotamento, né, que seria o burnout, a sensação de fracasso, esgotamento por fracasso, mas baseado na melhoria contínua, ou seja, better, né? Betterment, provavelmente dizendo a tentativa exaustiva de chegar à sua melhor versão, a se superar, e o sentimento de fracasso, esgotamento em função desse fracasso por não conseguir ou por estar sempre tentando superar. Isso é uma coisa que a gente vê nas mídias, nas redes sociais, as pessoas com palestras motivacionais, a gente está vendo isso até na religião, tudo quanto é lugar, o discurso é o mesmo. E existe um ponto falso a respeito dessa perspectiva, né? A gente pode trabalhar em paz, a gente pode ser melhor em paz, a gente pode assumir que tem erros, tentar melhorar os erros, mas você ter sempre um estilo que vai ser sempre de bater meta relativas a si próprio, ou seja, você está sempre querendo melhorar, ultrapassar os seus limites, você deixa de viver para viver em função de uma ideia que é falsa, né? E na competitividade de todos fazendo isso, ninguém chega ao seu melhor, porque no esgotamento você é o pior. Se você não for pior no seu trabalho, você é pior para a sua qualidade de vida. Isso são palavras minhas, tá? Então, antes eu vou ler aqui a psicologia e a sociologia, e depois eu vou dar uma olhada lá no neurocientista. Esse texto, a princípio aqui, dos chatbots aqui, o que eu achei mais adequado foi realmente o do DeepSeek. Aquele que veio como é que a gente fala? Eu esqueço. O Gemini, aquele eu achei ele um pouco fraco, tá? Ele foi... Na realidade, ele nem explicou nada. Ele só... Ele fez uma captura aqui, né? Citou um do Globo, que de repente nós poderíamos ler também. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ler o do DeepSeek, depois nós vamos dar uma viajada no da Carta Capital, que é do neurocientista. O do Globo não vai dar, porque eu não sou assinante, então provavelmente ele não vai manter o texto aqui na minha frente. Vamos ficar só com esse mesmo. Muito bem, então vamos lá. Então eu disse o seguinte: faça um texto pormenorizado dentro da psicologia, mas também dentro da sociologia, falando sobre Betterment Burnout. Bom, o conceito de Betterment Burnout, que em português é esgotamento pela busca da melhoria contínua, é uma tradução que ele fez mal traduzindo,
emerge como um fenômeno contemporâneo que reflete as pressões e exigências da sociedade moderna, tanto no âmbito individual quanto coletivo. Esse termo descreve um estado de exaustão física, emocional e mental, resultante da constante busca por autossuperação, produtividade e perfeição, muitas vezes impulsionada por expectativas sociais, culturais e econômicas. Muitas vezes, eu diria principalmente, quase que exclusivamente, mas que as pessoas internalizam e por esse motivo funciona como um motor de desenvolvimento contínuo. Para compreender esse fenômeno é necessário explorar raízes, tanto na psicologia quanto na sociologia, analisando como as dinâmicas internas e externas se entrelaçam para criar esse tipo específico de esgotamento. A perspectiva psicológica seria a busca incansável pela perfeição. Eu vou usar a palavra aqui, perfeição ou menos do que isso, mas tão ruim quanto isso, autossuperação. Sempre superando suas metas, sempre se superando, mesmo quando a qualidade já está aparentemente ou relativamente boa. Do ponto de vista psicológico, o betterment burnout está intimamente ligado a traços de personalidade, não resta dúvida, e padrões de comportamento que são exacerbados pela cultura contemporânea. Eu acho que esse é o ponto principal. Existem pessoas que têm traços de personalidade que os conduzem a tentar a autossuperação ou a perfeição, né? Mas esses traços, pelo menos minimamente, o cumprimento de metas pessoais e a superação de metas quando atingidas e ir mais longe, ou seja, esse exacerbamento, ele tem base na cultura contemporânea, não apenas em dados pessoais. Indivíduos propensos a esse tipo de esgotamento, obviamente, frequentemente apresentam características como o perfeccionismo, ou vêm apresentar autoexigência elevada e uma necessidade constante de validação externa, o que é muito complicado. Esses traços, embora possam ser motivadores em certos contextos, eles tornam-se disfuncionais quando levados ao extremo. E quando eles se tornam disfuncionais, o que você tem é tudo menos a perfeição ou a superação. Bom, número 1, perfeccionismo e autocrítica, que é uma base. O perfeccionismo, especialmente do tipo mal adaptativo, leva o indivíduo a estabelecer metas irrealistas e se criticar severamente por não alcançá-las. Essa autocrítica constante gera um ciclo vicioso de insatisfação e frustração, contribuindo para o esgotamento emocional. Segundo, síndrome do impostor, que é muito similar ao anterior. Muitas pessoas que experimentam betterment burnout também lutam com a síndrome do impostor, que é uma crença de que não são boas essas pessoas, não são boas o suficiente, apesar das suas conquistas. Como se elas fossem enganosas, como se elas estivessem enganando alguém. Elas não merecem aquela nota, elas não merecem aquela meta, aquele elogio pela meta. Elas se sentem impostores quando chega algum sucesso. Eu já fiz inclusive um vídeo sobre isso alguns anos atrás. Então a crença de que não são boas o suficiente, apesar de suas conquistas. Isso as leva a se esforçar ainda mais na tentativa de provar seu valor, o que acaba novamente por esgotar suas reservas emocionais, cognitivas e até de energia. Ansiedade e medo do fracasso. A ansiedade desempenha um papel central nesse fenômeno. A ansiedade está associada a uma série de fatores na nossa vida atual, no mundo em que vivemos, até pelas mídias que nós temos, pelas conversas, pelas perspectivas de futuro, pelas perspectivas pessoais, familiares, sociais, tudo está endereçado a nos manter sempre preocupados com alguma coisa. Então a ansiedade hoje em dia ela caminha em todos os pontos. Mas ela fica, a pessoa que tem o medo do fracasso, ela padece de uma ansiedade pessoal. Então a ansiedade desempenha um papel central nesse fenômeno. O medo de falhar ou de não atender às expectativas que sejam delas próprias ou alheias cria um estado de hipervigilância e, portanto, o estresse crônico, que pode levar à fadiga extrema e à perda da motivação, que é quando o cara fica algo depressivo. Dificuldade em estabelecer limites. Quarto, psicologicamente, muitas pessoas, muitos indivíduos que sofrem de betterment burnout têm dificuldade em dizer não ou em estabelecer limites saudáveis.
Isso pode ser resultado de uma educação que valoriza a obediência e a performance, e que a pessoa internaliza e passa a auto-executar esses valores e se cobrar. Ou também de uma internalização de normas sociais, que eu acabei de falar, que glorificam a produtividade incessante e que dizem para aquela pessoa que se ela parou, o que ela está fazendo? Ela está perdendo tempo. Então o camarada ele fica com dificuldade de estabelecer um limite para suas metas. Agora a perspectiva sociológica. Essa parte eu achei muito interessante, porque ele foge, é muito interessante porque ele foge do rame-rame, ou seja, do senso comum. Olha bem, a cultura do desempenho do individualismo. Inclusive, essa cultura do desempenho individualista são avaliadas por vários filósofos, vários psicólogos, inclusive entre eles, um que eu muito comento aqui, que faz resenha dos livros deles, é o Byung-Chul Han, mas vários outros. Sociologicamente, o Betterment Burnout é um reflexo das transformações culturais e estruturais da nossa sociedade moderna, marcada pela ascensão do neoliberalismo, da meritocracia e da cultura do desempenho. Esses fatores criam um ambiente social que exige constante autossuperação e competitividade, muitas vezes em detrimento do bem-estar coletivo e individual. Ele falou aqui que a sociedade moderna é marcada pela ascensão do neoliberalismo. Mas mesmo sociedades que não têm assim, necessariamente uma prática capitalista exclusivamente liberal ou neoliberal, ou muito liberal, mesmo sociedades que têm uma outra perspectiva, elas se cobram muito com relação à superação de metas e estarem sempre adequados socialmente ou adequados no seu trabalho. Eu não vou me aprofundar nem vou citar exemplos, porque isso é uma coisa que eu percebo, mas eu não pesquisei nada especificamente na época para essas sociedades, então eu não posso garantir. Mas que isso é um reflexo realmente da ascensão do neoliberalismo no mundo, sim, principalmente aqui no Ocidente, tá? Que é onde você dá mérito a quem tenta, quem não conseguiu porque não tem mérito e tal. E a cultura do desempenho. Inclusive, em alguns momentos você vê essa meritocracia até dentro de pareceres filosóficos, dentro de pareceres religiosos, etc. Esses fatores criam um ambiente social que exige constante autossuperação e, o que é pior, competitividade. Muitas vezes em detrimento do bem-estar coletivo e individual. Quando, por exemplo, uma pessoa é uma liderança, ele não percebe que ele está esgotando os seus colaboradores ou os seus funcionários, se for o caso. Bom, cultura do desempenho. Nós vivemos em uma sociedade que valoriza a produtividade acima de tudo. A ideia de que você pode ser o que quiser desde que se esforce o suficiente, que é uma ideia que não é uma ideia correta, você pode ser o que quiser. Olha bem, eu posso, basta que eu me esforce, ser um cara como o Ronaldinho Gaúcho, no futebol, por exemplo, eu que sou um perna de pau, basta eu me esforçar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que eu vou precisar de umas 2 encarnações para fazer o que aquele cara faz. Por quê? Ele tem uma habilidade inata, ele tem uma inteligência diferenciada naquele aspecto. Quando ele faz esforço, ele de melhor, ele se torna muito melhor. Eu, para chegar aos pés deles, vou ficar frustrado. Talvez eu consiga fazer alguma coisa. Talvez eu me transforme num atleta... eu tenho uma palavra que está me faltando aqui. Num performer, né? Não é essa palavra não, mas vou usar essa mesmo. Que eu tenha uma forma performática por imitá-lo, por tentar parecer com ele. Mas aquelas decisões, aquelas arrancadas, aquela competência, aquele milissegundo em que ele faz um raciocínio espetacular e consegue driblar e fazer um gol, eu não vou conseguir sem muito, mas muito esforço. E com muito esforço eu não vou chegar à excelência dele, porque aquilo ali é inato. Não que não seja impossível, mas é que é muito difícil, né? Estão me entendendo o que eu estou falando? Espero que sim. A ideia de que você pode ser o que quiser, ela é fantasiosa. O ideal é você descobrir o que você é mais afeito, porque aí você pode ser e ir muito mais longe, né? Então essa ideia de que você pode ser o que você quiser desde que se esforce o suficiente, e se você se esforçar lá na frente você teve mérito e por causa disso você ganhou, é uma coisa presa. Isso é estressante.
coloca a responsabilidade pelo seu sucesso ou então pelo seu fracasso inteiramente sobre você. Olha, você não está fazendo aquele esforço sozinho. Você não tem oportunidades, as oportunidades não são iguais para todas as pessoas. Existem pessoas que têm mais facilidade que você com menos esforço. Então, você não pode supor que o seu fracasso ou que para chegar ao seu sucesso você tem que ter um desgaste emocional muito grande, ou que se você chegar ao fracasso você está imediatamente perdido. Você escolheu o caminho errado, você escolheu uma responsabilidade muito grande para você. Você tem que ver quem é você na fila do pão, né? Isso cria uma pressão constante para melhorar, aprender novas habilidades, se manter relevante em um mercado de trabalho, por exemplo, mas pode ser em outros lugares também, em outros setores, é cada vez mais competitivo, né? Meritocracia e individualismo. 2. Da análise sociológica. A crença na meritocracia, embora aparentemente justa, fiz questão de enfatizar, ignora as desigualdades estruturais e as condições materiais que limitam as oportunidades de muitas pessoas. Algumas são pessoais, algumas são coletivas, algumas são regionais, algumas são até étnicas. Mas como assim étnicas? Não, todas essas etnias têm a competência do ser humano. Mas você tem que ver a história daquela coletividade, né? Algumas etnias ligadas a algumas regiões do mundo, elas tiveram muito menos oportunidade por viverem em lugares inóspitos. Então elas têm um caminho para chegar ao seu presente muito maior do que o seu. Não é justo comparar. Ah, mas isso não é um problema ético. Não, realmente não é um problema ético. Os humanos são todos iguais, a raça não faz diferença nenhuma, a cor da pele, nada disso. Mas a questão geográfica, a questão de nível de oportunidade, a questão de clima, a questão se houve guerra ali, se eles foram combatidos, se eles foram dispersados, né, se eles conseguiram criar uma cultura, se essa cultura varou muitos anos, tudo isso conta. Então você não pode achar que o indivíduo tem que alcançar ter o mesmo mérito de outros. E essas pessoas às vezes se sentem desvalorizadas e os outros apontam o dedo para eles, acusando-os de serem aquela categoria de seres que são menos evoluídos, menos capacitados. Isso é uma maldade. E essas pessoas são estressadas, ficam com a espinha dorsal quebrada e têm uma dificuldade de superação. Isso leva a um estresse, ok? Espero ter me feito entender. Para mim, todos os seres humanos, de qualquer raça, cor, etnia, seja o que for, são todos têm a mesma capacidade de chegar a algum lugar de competência, mas todos têm de partir do mesmo lugar. Então a crença da meritocracia, embora aparentemente justa, ignora as desigualdades estruturais. Eu usei que as estruturas e condições materiais que limitam a oportunidade de muitas pessoas. Essa ideologia, ela reforça a noção de que o sucesso é uma questão de esforço individual. Mais uma vez falando sobre isso. O que pode levar à culpa e à autoflagelação quando os resultados não são alcançados. E o que é pior, esse símbolo do não sucesso para aquelas categorias colocam-nas na escala social, na sociedade humana, como inferiores, o que é uma discriminação, uma maldade, né? Então, a crença na meritocracia, embora aparentemente justa, ignora as desigualdades estruturais e condições materiais que, por sua vez, limitam as oportunidades das pessoas. Estou fazendo questão de enfatizar isso, porque todos os seres humanos são iguais, todos têm a mesma competência. 3. Redes sociais de comparação social. Isso é muito importante também. As redes sociais amplificam a sensação de inadequação, uma vez que as pessoas tendem a comparar suas vidas com as versões idealizadas e curadas que veem online. Porque muitas pessoas fazem um perfil nas redes que não são elas mesmas. Essa comparação constante alimenta a necessidade de melhorar continuamente, seja na aparência, seja na carreira, seja no estilo de vida, né? E é muito difícil conquistar todas essas coisas comparativamente com alguém que, primeiro, pode estar mentindo ali, né? E segundo, pode ter tido um sucesso, mas você sabe qual é a base do sucesso dele? Muito bem. Excelente. Agora nós vamos para a precarização do trabalho. No contexto econômico atual, marcado pela precarização do trabalho e pela incerteza, muitos indivíduos sentem que precisam se esforçar ao máximo para garantir sua segurança financeira. Isso realmente é uma pressão
demasiada, essa pressão já vem de algum tempo, mas o trabalho tem sido precarizado. Algumas pessoas que antigamente, há uns tempos atrás, se sentiam confortáveis naquilo que estavam fazendo, sentem que de repente o seu trabalho foi superado, que elas foram deslocadas. Por exemplo, pessoas que tiveram as suas carreiras invadidas por mecanização, foram deslocadas do seu mercado, não são consideradas necessárias, não tem aquelas ajudas trabalhistas, porque houve reformas, as pessoas estão querendo cuidar cada vez menos, as demandas sociais são cada vez menos relevantes para os governos por causa de questões ideológicas, e a pressão econômica continua. Então essas pessoas começam a trabalhar de qualquer forma, a trabalhar precarizados. Algumas se sentem bem porque acham que fazem os seus horários e são seus próprios patrões. Eles esquecem que eles não têm qualquer tipo de segurança, e eles não raciocinam que essa segurança lhes seria devidas. Por quê? Porque aquelas pessoas trabalham socialmente de qualquer forma, né? É uma questão de solidariedade da sociedade. A sociedade funciona melhor quando ela tem elementos de solidariedade. Não é uma questão de ideologia, é uma questão de justiça. Então, essa pressão econômica, somada à cultura do desempenho, cria um terreno fértil para o tal Betterman Burnout. A interseção entre a psicologia e a sociologia. O que o site, o Chatbot, tem a nos dizer na pesquisa dele? Bom, o Betterman Burnout é um fenômeno que não pode ser compreendido em um nível individual e social apenas. Ele é uma interseção entre os dois. Psicologicamente, ele está relacionado a padrões de pensamento e comportamentos que são exacerbados por pressões sociais, mesmo que tenham contrapartida individual. E sociologicamente é um sintoma de uma cultura que valoriza produtividade e desempenho acima do bem-estar humano, ou seja, acima de qualquer coisa, fora de uma cultura solidária e compreensiva. Uma cultura em que as pessoas se vejam umas às outras com necessidades similares. Então, número 1, internalização de normas sociais. As expectativas sociais são internalizadas pelos indivíduos, tornando-se parte de sua identidade e autoconceito. Isso significa que a pressão para melhorar não vem apenas de fora, ela vem de dentro. É o caso que o Byung-Chul Han fala, criando um conflito interno que pode ser difícil para resolver. Culpa e vergonha. Tanto a psicologia quanto a sociologia destacam o papel da culpa e da vergonha no Betterman Burnout. Essas emoções são frequentemente usadas como mecanismo de controle social, incentivando os indivíduos a se conformarem às expectativas culturais. Quando essas expectativas não são atendidas, é claro, ele fica com a culpa e fica com a vergonha. E isso leva quem está no meio precarizado ao esgotamento. Falta de apoio social, eu acho isso muito importante. Em uma sociedade individualista como nós nos tornamos, onde o sucesso é visto como uma conquista apenas pessoal, muitos indivíduos sentem que não podem contar com o apoio dos outros e os outros que podem dar apoio não querem dar. Isso aumenta a sensação de isolamento e sobrecarga e contribui para o fracasso e o esgotamento. Conclusão. Rumo a uma cultura do cuidado e do equilíbrio. A conclusão do Chatbot DeepSeek. Rumo a uma cultura de cuidado e equilíbrio. Olha que coisa interessante. O Betterman Burnout é um fenômeno complexo que reflete as contradições e os desafios da vida moderna. Enquanto a psicologia nos ajuda a entender mecanismos internos que levam ao esgotamento, a sociologia nos permite ver como esses mecanismos são moldados por forças sociais, culturas mais amplas. Para enfrentar esse problema, é necessário repensar as normas e valores que orientam nossa sociedade, promovendo uma cultura que valorize o equilíbrio, o cuidado e a coletividade em vez da produtividade incessante e da competição desenfreada. Em um nível individual, isso pode significar aprender a estabelecer limites, praticar a autocompaixão e buscar ajuda profissional quando necessário. Em um nível social, isso implica questionar as estruturas e ideologias que perpetuam a cultura do desempenho e trabalhar para criar um ambiente que priorize o bem-estar humano, acima do lucro e acima da produtividade. Somente assim poderemos evitar que o Betterman Burnout aconteça e venhamos a construir uma sociedade que seja mais saudável e sustentável. É impressionante que esse final aqui parece quase um libelo, né,
dentro da sociologia, um libelo para que a ideologia não seja a força matriz de uma sociedade. Achei muito interessante. Eu não tenho nem a quem agradecer, porque o chat de psique, ele não é uma pessoa, né? Agora, do micro ao macro, aqui no Carta Capital, o Betterment Burnout, o neurocientista explica a exaustão de tentar ser sua melhor versão. E essa matéria foi escrita por Alan Ravagnani, e foi escrita agora, 21 de fevereiro de 2025. Ele fala que a busca por autodesenvolvimento e melhoria pessoal incentivada pelo mercado de trabalho e pela cultura da alta performance tem levado muitas pessoas ao esgotamento, e esse esgotamento ele é conhecido como Betterment Burnout, que nós já explicamos. Thais Gameiro a sócia da Nemesis, é especialista em neurociência e explica que a pressão para ser sempre melhor pode sobrecarregar o cérebro, é uma questão de neurociência. Segundo ela, essa cobrança desenfreada gera ansiedade, frustração, bloqueios no aprendizado. Além disso, o cérebro precisa de limites claros e cuidados para funcionar de maneira saudável, inclusive de descanso e de alimentação adequada. Alguns sintomas indicam que a busca pela melhor versão de si mesmo está causando muito mais mal do que bem. Entre eles os sintomas, está a exaustão constante, mesmo após um período de descanso, onde a pessoa não percebe que ela está na baixa de exaustão, ela está com baixas de energias. Outro sinal comum é a dificuldade de concentração, que muitas vezes leva a procrastinação, irritabilidade excessiva, ansiedade demasiada, também são frequentes em quem vive sob pressão constante. Daí vem a perda da motivação, o desinteresse por atividades antes consideradas prazerosas, e isso completa o quadro. É importante reconhecer que nós somos humanos, não somos máquinas, diz Gameiro. Bom, para prevenir o Betterment Burnout, a neurocientista sugere práticas que equilibrem a busca por crescimento com o bem-estar. O primeiro passo é reconhecer seus próprios limites, respeitar o seu tempo, inclusive o tempo necessário, incluso para descansar. Além disso, celebrar pequenas conquistas ajuda a ativar os circuitos de recompensa do cérebro. Nós temos quimicamente circuitos de recompensa do cérebro. Isso mantém a motivação em níveis saudáveis e evita a sensação de insatisfação crônica. Outra recomendação é cultivar a autocompaixão, que o Dipsic lá já falou. Ser gentil consigo mesmo e aceitar suas próprias falhas como parte do processo de aprendizado é essencial. Essencialmente você se perdoar, explica Gameiro. Por fim, ela reforma a importância de priorizar a saúde mental e física, em que momento dessa busca pela melhor versão há o espaço para se cuidar, o autocuidado, ela questiona, né? Então Gameiro conclui que sem esse equilíbrio a pressão por autodesenvolvimento pode se tornar uma fonte de sofrimento. Isso prejudica tanto a produtividade quanto a qualidade de vida, obviamente. Alan Ravagnani é um jornalista com especialização em finanças, macroeconomia e ciência política. Nas últimas 2 décadas, trabalhou em veículos como Valor Econômico, Isto é, Dinheiro e Folha de São Paulo, que são inclusive publicações, que eu não gosto muito, né? Que eu acho que são muito tendenciosas. Mas o Carta Capital é bem razoável e ele parece que é um camarada muito equilibrado, o tal de Alan Ravagnani. Então, olha bem, o que se falou aqui? Burnout, empreendedorismo, empreendedorismo feminino, pequenas empresas, saúde mental, autocuidado. A gente falou de bastante coisas importantes, né? E por conta disso, você não é feliz, ou não vai atingir a felicidade, ou não vai sentir naturalmente a felicidade, se você tiver que se superar o tempo todo, ou seja, se superando o tempo todo, existe um coeficiente de inadequação e de falta de qualidade, porque você tem que superar, tem que chegar mais longe é inalcançável, né? E pelo mesmo espaço de uma vida, e vida é uma coisa que a gente tem que viver, a gente não tem que passar por ela. Muito bem, gente, então esse é o recado de hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, assine o canal, aperte o sininho para você ser avisado quando a gente colocar vídeos, podcasts novos.
Eu espero que você tenha realmente gostado. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.